Olá, amigos! Feliz hoje tão especial, trago aqui minha amiga coruja, que estamos na lua autoexistente e hoje é um dia de tartaruga mágica, então estou trazendo aqui essas amigas tão incríveis que vão trazer para nós uma conexão simbólica. Amo os meus mascotes, meus símbolos. Estamos aqui na Tartaruga Mágica, por quê? Porque o tom do dia de hoje, autoexistente, é o mesmo tom da Lua, pela qual nós estamos viajando, a Lua autoexistente da Coruja. E é um momento tão importante da gente trazer essas reflexões. Eu trago para isso a minha querida vulfenita, que é uma pedra que eu vou deixar para falar num vídeo à parte. Tem muita coisa incrível dessa pedra aqui, que não é muito conhecida, mas ela tem uma magia incrível. A gente sabe que toda energia que nós trabalhamos a cada instante são portais, e o tempo todo a gente está sendo convidado a abrir portais. É isso que eu tenho trazido aqui para vocês, seja com que prática for. Eu gosto muito de olhar, seja para astrologia, seja para o tarô, para o tzolk'in. São possibilidades da gente expandir a consciência, da gente construir novas ferramentas, novos potenciais para que possamos acessar dimensões ainda não exploradas do nosso ser, que estão dormindo. E quando a gente olha para cada selo, eles dão muitas chaves. Eu trago sempre aqui para vocês, claro, como sempre, uma visão minha, né? Uma interpretação rápida, mas o objetivo é sempre lançar semente, jamais é a gente engessar interpretações. Interpretações, elas são para abrir, servem para abrir outras possibilidades, né? E nunca para falar assim, o que aquela pessoa falou, mas o outro falou outra coisa. Sim, é um quebra-cabeça, uma coxa de retalhos. E essa lua autoexistente aqui, para mim, eu acho de uma magia profunda. Ela é o tom autoexistente da Onda Encantada do Enlaçador de Mundos, cujo propósito é mudar de ciclo, reconhecer as situações pelas quais a gente não tem controle, reconhecer situações que a gente tem que entrar, mergulhar e não criar muita expectativa, ou então deixar de querer direcionar com a vontade do nosso ego, que sempre quem quer direcionar é um desejo egóico que a gente tem que aprender com o enlaçador a dissolver. E aí veio o selo da mão, que nos ensina nessa onda a abrir mão. Vem o selo da estrela, que nos ensina a fazer essas transições, esses processos de forma harmoniosa, de forma elegante, de forma bela, para que a gente chegue no tom autoexistente, que é o tom da forma, com a Lua. E a Lua é um selo que fala das emoções, ela fala do fluxo, ela fala das águas universais que purificam. E como a gente faz isso com a forma, às vezes parece até algo assim meio incoerente. Fala, nossa, mas como que eu vou ativar um selo do que deixa fluir, que propõe que a água por mim passe e me renove, num tom que é a forma, né? Afinal de contas, a força do número 4 é a materialização, é o quadrado da matéria, é aquilo que traz a ideia do 3 à realização, à forma mais concreta. Mas aí é que entra a magia, porque é exatamente essa a proposta da lua autoexistente. Nós reconhecermos toda a questão emocional para que a gente dê uma forma às nossas emoções. Quando você faz isso, você sai daquele movimento onde você é um joguete das emoções. Isso eu vou falar quando eu fizer o vídeo da vulfenita, eu vou aprofundar um pouco isso. Que quando a gente é totalmente inconsciente, a gente é um joguete do nosso corpo emocional. Nós oscilamos, estamos naqueles altos e baixos, e quando você se dá conta, você nem sabe, né? O que você sente, quais são as suas emoções, que eu é esse, né? Que hora tá assim, hora tá abaixo. E chega um momento que você fala assim, não, eu vou direcionar essas emoções, eu vou remover aquilo
que não é mais necessário ou que não me faz bem. E eu entendo muito essa lua autoexistente, aquele momento que a gente resolve fazer aquele detox. Detox físico, detox emocional, detox mental, que é o que eu falei no propósito do Enlaçador, que o propósito do Enlaçador é exatamente isso, é você começar a compreender na sua vida o que te faz bem, o que te faz, o que você acumula que de repente está só te intoxicando, seja num nível emocional, físico, não importa, e o que você pode dar espaço para que novas coisas surjam. E quando chega a lua autoexistente, é um grande momento, ainda mais hoje, que é um dia de portal de ativação galáctica, é um dia de muita força cósmica, no sentido de a gente está amplificando energias para que a nossa intenção se potencialize. Então a gente junta esse portal de ativação galáctica, a gente junta o dia da tartaruga mágica, que está potencializando o tom autoexistente, que é o nosso projeto da lunação, da lua, que é a lua autoexistente desses 28 dias, está o tempo todo nos convidando a prestar atenção à forma. A forma, que forma você tem dado a tudo na sua vida, aos seus projetos, às suas emoções, àquilo que você quer realizar, como que você tem dado forma ou você não tem dado forma, você tem deixado para que a vida dê por você, né? E aí você assim, meio que lava as mãos. Não é o momento, é o momento para você prestar atenção nisso. Então, toda vez que a gente fala de forma, a gente está falando de uma organização na vida. É o início das forças que vão se organizar nos selos seguintes, nos tons seguintes de uma onda encantada. E essa forma é muito importante. Quando a gente fala dessa forma vinculada às emoções, a gente está exatamente prestando atenção no que existe em nós de mais necessário que a gente traga à tona, reconheça, para que situações difíceis não se repitam. E quando a gente passa a reconhecer esse tom autoexistente, a gente começa a reconhecer a nossa força de comando, principalmente no que diz respeito às emoções. Eu entendo que o tom autoexistente é um tom que vai te dar a capacidade de gerenciar suas emoções, ativar esse fluxo para que ele seja direcionado. Porque é um momento, não é um momento, se a gente chegar lá no tom espectral, no tom da transcendência, é um momento de soltar, de deixar ir. Agora não, agora é um tom de você olhar, tentar organizar, se conectar com essas forças que o habitam e que às vezes você está deixando que elas fluam na inconsciência. E esse momento é muito mágico para isso, para que a gente estabeleça essa conexão com esse corpo emocional, que quando a gente chega assim nesse tom autoexistente na Lua, pensem o seguinte, né? Toda a dramatização, assim, vamos pensar assim, os grandes mestres, eles falam assim, olha, quando a gente às vezes vê um grande mestre, a gente às vezes até olha para eles e pensa assim, nossa, esses seres, será que eles são meio frios? Nossa, isso é um mestre? Porque ele parece que é meio indiferente. Não, ele não é indiferente, ele já transcendeu aquele estado que nos infantiliza emocionalmente. Isso é uma evolução do corpo emocional. Nosso corpo emocional é uma grande dádiva que nós temos, porque ele nos possibilita evoluir, e ele é uma dádiva no sentido da gente ativar as emoções, as compaixões que nós sentimos por tudo, essa sensibilidade, mas é uma grande armadilha também. E quando a gente se enreda nessa armadilha, a gente se sente aquela eterna criança que está esperando sempre que alguém venha nos tirar daquele abismo. E a evolução implica em você saber como você pode sair dos seus abismos. Que meios você pode criar na sua vida para sair dos abismos que as emoções geram para a gente. E esses abismos, às vezes, são os vícios, são os hábitos que a gente vai repetindo, aquilo que a gente acrescenta na nossa vida como uma tábua de salvação e às vezes te engole. Então, tudo isso são questões que a gente tem que refletir, porque aí a gente vai amadurecendo emocionalmente, vai entendendo que ninguém pode nos salvar ou socorrer, só a gente mesmo, com a nossa visão, com o nosso olhar. E aí a gente se conecta com a força desses mestres, que às vezes olham e falam, nossa, são crianças, né? São crianças ainda.
porque eles já passaram por isso, eles já entendem que muita coisa que a gente faz é um drama, e um sintoma dessa evolução é quando você deixa de dramatizar certas situações que muitas vezes implicam em perdas. Olha a questão aqui do enlaçador. Perdas, rupturas, finalizações, e a gente no nosso estado de eu emocional ainda muito infantilizado, a gente faz aquela tempestade em copo d'água, a gente agita as nossas águas, né, numa turbulência, e chega lá o mestre e fala para você: isso passa, faz parte do seu projeto evolutivo, atravessar essas turbulências, atravessar essas oscilações, esses altos e baixos, essas marés que hora sobem, hora descem. Mas se você estiver conectado a esse desapego, a essa visão, que é o propósito da onda do enlaçador, você aprende com isso tudo. Então, essa forma que a gente vai dando às nossas emoções é aquele processo de aprendizado, que às vezes dói, mas a dor não implica em sofrimento. A dor implica em ajuste. Aplica aquela frase que diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento opcional, porque você vai sentir dor muitas vezes, é a dor do crescimento, mas ficar sofrendo é só quando a gente não entendeu o projeto da viagem, porque você se agarrou em alguma coisa que estava querendo seguir, que é o enlaçador e é o fluxo poderoso das águas purificadoras da Lua. Então, essa Lua autoexistente, que às vezes aparentemente é uma Lua que parece que há uma contradição entre um tom autoexistente que quer dar forma e a Lua que quer fluir, não, é a própria forma dessas emoções. E essa amiga querida Vulfenita vai nos facilitar muito esse processo. É um cristal assim incrível, lindo, que é exatamente essa forma toda que nós conseguimos dar ao nosso corpo emocional, mas eu vou deixar a Vulfenita para um vídeo só para ela. E vamos finalizar aqui com a minha querida amiga coruja, dessa lua autoexistente, desse tom autoexistente, tartaruga mágica que estamos vivendo, sempre surfando nessa grande magia, na alegria, na compreensão. Saudações cristalinas em Lakesh.